Eu te saúdo com a paz do Senhor. Você tem o sonho de se casar? Geralmente, principalmente as meninas, né, têm sempre um sonho de se casar, né? É sobre casamento que vamos falar, que eu vou falar com você hoje. Lição número 6 da classe de jovens, Davi, um casamento real. Para esta aula, os louvores sugeridos, 150, 195 e 515. Vou falar um pouco sobre Mical. O nome Mical significa quem é como Deus ou quem é semelhante a Deus. Texto principal. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos, aos Romanos capítulo 12, versículo 16. Resumo da lição. O casamento entre Mical e Davi nos permite um atento olhar sobre temas como a humildade de Davi e o valor do amor em um casamento. O casamento é algo bem complexo. O casamento, propriamente dito, podemos entender como algo que encaixa, né? Quando você vai ao cinema, por exemplo, o cinema casa com pipoca. Por quê? Porque é um casamento, é algo que se encaixa, né? Pipoca tem tudo a ver com cinema. Então, podemos dizer que cinema e pipoca se casam, né? O que chama até, inclusive, de venda casada, né? Só que eu não sei se acontece nos cinemas, né? E, inclusive, o que seria uma venda casada? É quando uma pessoa vai vender alguma coisa e só que para vender aquela coisa tem que ir uma outra coisa, a pessoa tem que comprar uma outra coisa, então eles chamam de venda casada. O casamento é bem mais complexo do que muita gente pensa. Os jovens, por exemplo, imaginam, né, aqueles contos de fada, de disso ou daquilo, aquele casamento perfeito, aquela vida perfeita, e não é assim que funciona o casamento. O casamento, ele é como uma questão de diferenças. Por exemplo, você tem uma bicicleta na sua casa. A bicicleta tem aí a coroa e a corrente. Você vê que os elos da corrente entram na diferença da coroa. Então é isso que vai fazer a bicicleta andar. Da mesma forma é o casamento. É o fato de você ser diferente do seu cônjuge que vai fazer o casamento andar. Então aí é que está. A grande questão do casamento é respeitar as diferenças. E isso é muito complexo. Porque o homem, ele é visual, a mulher é mais auditiva, né? Então o homem se leva pelo que vê, é a mulher pelo que ouve. Então já tem aqui uma questão diferente, então já começa a diferença. A mulher quer romantismo, o homem quer intimidade. Então vai ter sempre essa disputa entre um e outro, e isso é natural, isso acontece naturalmente. Você vê, inclusive em rede social hoje, né, acontece muito esse negócio que chamam de trends, né, que na verdade é tendência, né, para nós aqui é tendência, e sempre mostram casais. Se você observar como é uma tendência, ou seja, aquilo que tende a acontecer sempre, você vê que os casais fazem sempre as mesmas trends. Por quê? Porque é igual mesmo. A vida é assim mesmo. O casamento é praticamente igual um ao outro. Agora, isso é a base, né? Agora existem as questões das diferenças, né? Talvez um casamento de uma pessoa sofra mais do que a outra. Outro casamento, a pessoa tem mais a ver com alegria de estar em alguns lugares. Então, o casamento é uma coisa assim muito complexa para explicar, mas quando você se casar, você entenderá. Agora, é importante saber uma coisa sobre casamento. Casamento é algo que está no coração de Deus. Deus que formou o casamento. E Deus deseja que todas as pessoas se casem na igreja, né, na casa do Senhor. Mas se a pessoa casar fora da igreja, Deus também aprova essa união? Sim, ele aprova a união. O casamento, em qualquer instância, em qualquer lugar, o Senhor vai sempre aprovar, desde que, claro, siga aí as leis, né, as questões legais. Então, eu digo isso porque há lugares que o casamento não é legal, são coisas que não dá nem para falar aqui, que é bem complexo de falar. Mas, em vias de fato, verdade é que o Senhor fez o casamento, né, criou o casamento, foi uma instituição criada por Deus, então o Senhor tem sempre alegria naquela pessoa que se casa. Agora, não pense você que o casamento é aquela mil maravilhas. Ah, eu estou casando com um homem de Deus, uma mulher de Deus, vai ser as mil maravilhas. Não, não será. O casamento tem desemprego, tem discórdia, tem filho querendo dormir e geralmente o marido quer, aliás, o filho quer fazer arte e o marido quer dormir. Isso quando o neném, né? Claro, bebezinho, tá chorando a beça. Entre tantas outras coisas, né? Desemprego, essa questão de ciúmes também. Então, tem uma gama tão grande
porque se eu for falar sobre as questões do casamento, que envolve casamento, o vídeo vai ficar muito extenso. O que eu quero passar para você é um conselho bíblico. Se você, jovem, homem, não se sente tentado em tocar em mulher, e você, jovem, menina, não se sente tentada em tocar num homem, é bom que você fique solteiro, solteira. Mas isso é bíblico? Sim, isso é bíblico. O ideal, por quê? Porque a Bíblia diz que o solteiro cuida das coisas da casa do Senhor. O casado cuida da esposa. Que isso? E a igreja do Senhor? Vou te falar. No casamento, o seu casamento é mais importante do que a igreja. Ah, mas é que não tem mais. Não tem mais. Como é que pode você estar na igreja, tu está com um problema no seu casamento? Tu acha que Deus vai aceitar o seu culto? Não, não aceitará. Então o casamento ele vem primeiro do que a igreja, é mais importante do que a igreja. Não é mais importante do que Deus. Deus está acima de todas as coisas. Mas quando você tem um casamento, quando você é casada, o seu cônjuge é a pessoa principal para a sua vida. Lembra que a Bíblia diz? Deixará o homem, seu pai e mãe, não é assim? Cada um vai ter a sua casa, né? Vai ter a sua vida, né? Ah, mas então eu posso abandonar minha mãe? Não, não é abandono aqui. A questão aqui é sair da dependência da mãe e do pai. Principalmente que é a questão do homem, né? Então veja que o casamento, ele é uma questão que começa ali um novo círculo, né? De vida que vai começar ali. Então é importante, jovem, que você tenha no seu coração, no seu entendimento, que o casamento não é um mar de rosas. E eu não digo isso para te assustar, eu digo isso para te alertar. Para você não pensar, ah, não, mas todo casamento é bom, é que eu casei no Senhor, é uma jovem do Senhor, é um jovem do Senhor, ele pode ser um jovem do Senhor, ela pode ser uma jovem do Senhor. O casamento tem sempre, geralmente, as mesmas dinâmicas. Inclusive, uma das coisas que pode acontecer no casamento, e é pouco falado, é traição. É possível? Claro que é possível, mas é um homem de Deus, uma mulher de Deus, sim, também acontece. Então, todos nós temos essa questão de errarmos, todos nós somos humanos. Então, por mais que seja uma pessoa de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, pode sim acontecer de cair na questão da traição. Introdução. Essa lição nos propõe refletir acerca do casamento entre Davi e Mical e seus desdobramentos. É um enlace que nos inspira, mas também nos dá importantes alertas sobre o que não fazer. O que fazer para se casar, né? Já tem um tempo, inclusive, que eu não vou no casamento. Né? Tem 6 meses que eu não vou no casamento. E é importante essa questão do casamento. O mais importante aqui é sobre o que não fazer no casamento. Eu vou falar com você a respeito desse negócio e os desdobramentos desse negócio de Davi e Mical, né? Um noivo humilde, a humildade na vida de Davi. Em 2 ocasiões, um casamento real foi cogitado, primeiramente com Merabe, por ocasião da morte de Golias, depois com Mical, que era apaixonada por Davi. Nas 2 ocasiões, Saul tentara criar uma situação que levasse o belemita à morte. Veja que, muitas vezes, pelo nosso desejo, talvez seja o seu caso, você quer muito se casar, principalmente as meninas, né? As meninas têm muita essa ansiedade do casamento, o homem não é tanto, né? Existem alguns que querem se casar, é verdade, mas geralmente são as meninas. Mas de qualquer forma, tanto o menino quanto a menina, é importante saber isso aqui. Quando nós queremos muito uma coisa, desejamos muito algo, e estamos perto de alcançar esse algo, nós não pensamos, não paramos para pensar e acabamos muitas vezes fazer errado lá no finalzinho. É o famoso nadou e morreu na praia. Então, por quê? Porque muitas vezes nós vigiamos a vida inteira, mas próximo do casamento nós não vigiamos. E aqui pode entrar uma armadilha. Veja, por exemplo, que Saul tentou matar Davi nessas ocasiões, nas 2 oportunidades que teve. Então é importante você compreender que às vezes aquele casamento pode estar levando você por uma situação que você não deseja. Pode estar te levando à morte. Tanto a morte física ou a morte espiritual. Então não se deixe levar por aparências. Para aquela jovem é muito bonita, aquele jovem é muito bonito. Ele pode ser um Absalão, né? Tentou contra o pai.
Era lindo, né? A Bíblia diz que ele era muito bonito, que as mulheres, quando viam Absalão, elas chegavam a cair no chão. Inclusive, a Bíblia geralmente menciona que elas desmaiavam pela beleza de Absalão, né? Pelo menos as pessoas mais, mais conservadoras comentam sobre isso, que Absalão era muito bonito. Mas qual era a postura de Absalão? Era um homem completamente contra o pai, que era Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. Aí você já observa, se um homem é contra o pai, você já vê que já não tem alguma coisa boa. E ainda um homem segundo o coração de Deus, então ele estava o quê? Contra Deus. Então era um homem bonito, mas não servia para se casar. E só uma curiosidade, as pessoas dizem que Absalão morreu pendurado numa árvore, né? Isso não é verdade. É verdade que ele ficou pendurado numa árvore, mas a Bíblia menciona que ele foi assassinado, né? Parece que por Joabe, né? E mais outros 10 homens, 10 jovens que mataram ele enquanto ele estava pendurado na árvore. Então, Absalão morreu na árvore, pendurado com os cabelos na árvore, mas não foi isso que matou Absalão. E a questão também da menina, né? A menina é uma linda, mas é uma Dalila na vida. Era muito bonita, mas só misericórdia. Olha o que fez com Sansão. Então não se deixe levar pelas aparências. Observe, quer conhecer o seu cônjuge? Observe como ele ou como ela trata os pais. Isso é crucial. E você pode pensar, mas como eu posso saber se uma pessoa é importante para mim? Se eu posso me casar com ela? Existem duas perguntas que eu acho elas muito boas se você quer saber se uma pessoa ama muito você. E eu vou te fazer, que é a seguinte. Imagine, por exemplo, eu vou te fazer duas perguntas. A primeira é a seguinte. Você gostaria que o seu namorado, a sua namorada, tivesse uma personalidade, um filho melhor? Se um filho seu tivesse a mesma personalidade do seu namorado ou da sua namorada, se a resposta for não, é porque ele não é bom para você. Tem uma outra pergunta que eu acho essa melhor. Eu acho essa muito melhor. Pergunte para o seu namorado, para a sua namorada, algo, por exemplo. Primeiro, você precisa saber qual é a pessoa da família que ele ama mais. Possivelmente é a mãe, geralmente é a mãe. Mas tem alguns casos que às vezes é o avô, é a avó, é o pai, geralmente é assim. Mas, de um modo geral, é a mãe. E você pergunta para essa pessoa, para o seu namorado, para a sua namorada, qual é a pessoa da família que ela ama mais. Ela vai falar, talvez aqui é a mãe. Ok. Aí você pergunta para ela assim, se estiver se afogando num rio, se você estiver num rio, se você estiver num barco, e você só pode salvar uma pessoa, e você, na verdade, é você que tem que saber responder essa pergunta. Na verdade, eu estou invertendo aqui, né? Na verdade, é se você, de repente, deve amar mais da sua mãe. Então, você imagina, se num rio está se afogando a sua mãe e o seu namorado, ou a sua mãe e a sua namorada. Você só pode salvar um dos dois. Qual dos dois você salva? Mas você tem que ser honesto, claro. Se a sua resposta for eu salvaria o meu namorado ou a minha namorada, significa que ele é a pessoa mais importante, que ela é a pessoa mais importante para você, então você está pronta para se casar. Mas se você falar que você salvaria a sua mãe, então você ainda não está pronta para se casar. Isso aqui é uma resposta que é batata, né? Como diz o mundo aí fora. Né? A humildade aos olhos do mundo. Em um mundo marcado pelo narcisismo e o individualismo, a verdadeira humildade é vista como um demérito, pois é percebida como algo que evidencia a inaptidão das pessoas a aceitarem desafios e protagonizarem grandes feitos. Bom, a humildade, quando uma pessoa é humilde, é algo extremamente bom. Por exemplo, nessa circunstância, a humildade muitas vezes é tida como fraqueza. Se uma pessoa pergunta para você, por exemplo, você consegue fazer isso? E você diz que não, as pessoas, mas essa pessoa é fraca, não sabe fazer nada. Então, essa humildade acaba criando hoje uma parede de proteção, né? As pessoas costumam querer parecer ser seguros, né? Para evitar ser humilde, porque quem é humilde é tido como fraco. Mas isso não é verdade. A Bíblia diz lá em Pedro, né? 2 Pedro, né? Capítulo 5, versículos 6, né? 6, 7, 8. Que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Então, o humilde, quando a pessoa é humilde de coração, o que acontece? Ela cria ali uma proteção em si, na verdade, e geralmente a pessoa que é humilde de coração, ela tende
a ser, a ser sempre vencedora. Você quer ver um exemplo? Um exemplo prático. Você deve ter visto algumas vezes, em algumas circunstâncias e tal. Ah, por exemplo, times de futebol, por exemplo, ou uma luta, que um lutador menospreza o outro, enquanto o outro é humilde, é menosprezado, mas no ringue, geralmente quem é que ganha? Aquele que foi humilde. Então a humildade, ela fortalece a pessoa, na verdade. E não há nenhuma fraqueza você sabe dizer, olha, eu não sei fazer isso ou eu não sei fazer aquilo. Ah, mas todo mundo sabe fazer, todo mundo sabe fazer, mas eu não sei. Você reconhecer que você não sabe fazer algo, isso não diminui o seu valor, muito pelo contrário. Assim você vai ver que haverá pessoas de valor que vão te ajudar. Então, muitas vezes, hoje, aos olhos do mundo, a humildade é vista como algo ruim. Mas, na verdade, para o nosso Deus, na presença do Senhor, entre nós, irmãos, é algo extremamente valioso. A humildade na vida do cristão. Ao cristão, a humildade é muito mais do que uma virtude necessária. Ela é um genuíno reflexo da fé que ele traz em seu coração. Quando seguimos a Cristo, vamos nos inspirando em seus exemplos e temos em nossas atitudes traços e padrões que demonstram a nossa fé. Jesus disse lá em Mateus 11:29 que aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O que é humilde de coração? É que Jesus de fato era humilde na essência. O coração fala de essência, né? Aquilo que você tem no teu coração é a sua essência. Então Jesus está falando de humildade na essência, porque ele não parecia ser humilde, como muita gente hoje quer aparentar, né? As pessoas fazem um discurso, parece que é humilde, mas você sabe que na verdade aquilo é só um discurso. Você sabe que a pessoa não é humilde. Jesus não, Jesus falava com humildade porque ele era humilde na sua essência. E nós, como cristãos, a humildade é uma virtude necessária para nós, porque como pode? O que foi que derrubou Satanás? Foi a sua soberba. Então, como é que nós cristãos podemos ter a mesma característica de Satanás, ser soberbo? De maneira nenhuma, a soberba não vem da parte de Deus. E qual é a diferença de ser soberbo? Quem não é soberbo é humilde. Então, quando você é humilde, você demonstra o caráter de Cristo. Jesus não falou que eu sou manso e humilde de coração? Nós também, da mesma forma, temos que ser mansos e humildes de coração. Por quê? Porque nós somos de Jesus. Se nós somos de Jesus, nós somos humildes porque Ele também é humilde. Então, mais uma vez, nós precisamos compreender que, de fato, a humildade na vida do cristão ela é essencial e extremamente necessária. É um reflexo da nossa fé em Cristo, né? O que demonstra a nossa fé em Jesus. O amor de uma noiva, Mical e o seu amor por Davi. O relato bíblico nos revela que Mical, a filha mais nova de Saul, amava a Davi. O amor é um sentimento necessário em um casamento. Em uma época em que os matrimônios eram arranjos que envolviam política, poder, disputas territoriais, entre outros interesses, a história desses dois jovens nos inspira. O amor, ele é extremamente necessário para o casamento, mas existe um outro ponto que é muito difícil as pessoas falarem, e você vai entender bem isso, que é essencial, que é uma palavra que chamam de respeito. Eu posso até dizer que em determinadas circunstâncias que o respeito ainda é mais importante do que o amor. Eu vou te explicar melhor. Nessa circunstância aqui de Davi e Mical, que na época era um casamento arranjado, imagina, o teu pai ia arranjar um casamento para você. Olha que situação, hein? Então, nesse caso, como é que esse casamento vai dar certo se você não ama essa pessoa? Se você respeitar, já é um início para o amor. Então, quando uma pessoa se casa, ainda nesse contexto que não era a gente que escolhia, né? Não eram os noivos, né? Eram os pais dos noivos que escolhiam. Então, se vocês não amam, mas se tem pelo menos respeito um pelo outro, o amor ele vai nascer. Agora, se aparentemente eles se amam, mas não existe respeito entre eles, porque sim, existem casos, e não são poucos, de pessoas que se amam, mas que não se respeitam. Isso acaba com qualquer casamento. Pode ser o mais sólido possível, pode ser um casamento no Senhor, se bem que o casamento no Senhor
existe aqui um parâmetro, né? Existe uma aspas aqui, porque eu sempre deixo bem claro, Deus não vai arrumar um casamento para você, um noivo para você, uma noiva para você. Ele não vai falar, olha, você tem que casar com esse ou com aquela. Deus não faz isso. O que eu falo casar no Senhor é quando uma pessoa tem o mesmo propósito junto com os outros, com outro, estão na igreja, são pessoas santas na pessoa do Senhor, são salvas na pessoa de Cristo. Então, esse para mim é um casamento no Senhor. Mas se a pessoa não se respeita, a coisa anda de uma forma muito ruim. Existem alguns relatos, na verdade um pouco mais, né? Existem relatos, por exemplo, de obreiros que agridem as suas esposas. Ou seja, isso é o quê? É falta de amor? Não, não, falta de respeito. Porque nós não devemos agredir ninguém, independente se é nosso cônjuge ou não. A agressão é algo que a Bíblia condena. Deus não é agressivo, Deus detesta a violência, ainda mais no casamento, né? Malaquias lá 2,16, né? Então, olha a situação. Mas, geralmente o homem, né? Geralmente o homem que bate, que agride, fala o que? Não, eu amo essa mulher. E realmente você pode observar que realmente ele ama. Ele não deixa faltar nada, dá tudo para ela, faz isso, faz aquilo, mas agride. Por quê? Porque não tem respeito. Então, muitas vezes, o respeito é tão importante quanto o amor. Então, cuidado com aquela pessoa que você vai se casar. Será que ele bate na mãe? Porque se ele bater na mãe, é 100% certeza de que você também vai apanhar. Então, a pergunta é, você quer ter um casamento que você seja uma pessoa agredida? Acredito que não, né? Então o respeito ele caminha junto com o amor, porque senão se não tiver respeito no casamento vai desandar. Então veja que os matrimônios eram arranjos que envolviam política. Então era um filho de um político casando com uma filha de um outro político. Por quê? Porque assim as alianças políticas ficavam mais fortes, né, entre os seus aliados. Então ele envolvia também poder, né? Também a questão de dinheiro, né? Disputas territoriais. Então tudo isso valia muito, né? Por exemplo, se uma jovem, né, tem um pai rico, o que ela vai fazer? Ela vai casar com um jovem que também o pai é rico. Para quê? Para juntar a riqueza. Para quê? Para a riqueza ficar na família. Que aí agora essa riqueza vai para os filhos deles. Então a riqueza continua na família, então vai ser uma família sempre muito forte, né? Por quê? Porque tem muito poder, tem muito dinheiro, né? Tem muitas terras, né? Então muitas propriedades, então esse casamento vai ser um casamento de interesse. Geralmente nos tempos bíblicos, geralmente era assim, eram casamentos por interesses. Tinha um casamento entre amor? Claro que tinha, né? Existia, Boaz e Ruth, por exemplo, só para dar um exemplo. É claro que tinha, mas boa parte deles eram questões de territoriais, política, poder e entre outros interesses. Mas a história de Mical e Davi nós vemos que é aqui um pouco diferente, né? Uma vítima das circunstâncias? Diante desse evento, podemos perceber como Saul, seguindo o seu próprio padrão, impôs a sua vontade de forma despótica, se utilizou da própria filha em seu jogo político. As circunstâncias começaram a castigar Mical, que perdeu o seu esposo amado e foi tratada como uma moeda de troca. Veja que como é que esse negócio de moeda de troca, né? Olha que situação, olha que ponto chegou Davi. Saul, melhor dizendo. Saul pegou a sua filha e usou como moeda de troca. Como isso é possível? Bom, na verdade, esse tipo de coisa acontece até mesmo hoje, né? Então veja que essa mulher ela foi entregue para quê? Para outro homem. De moeda de troca, na verdade, né? Foi, na verdade, uma moeda de troca. Porque muitas vezes as pessoas hoje pensam que o casamento é uma moeda de troca. Eu vou casar com aquele porque aquele é rico. Ou vou casar com aquela porque ela é herdeira de um homem bilionário. Então é o que? É uma moeda de troca. Eu vou casar porque eu vou me dar bem na vida. Não, não vai. O casamento ele precisa ter dois pilares, amor e respeito. O dinheiro, né, a prosperidade, vem com trabalho, com tempo. Agora, é necessário, claro, ter o básico. Ter o básico. Eu vejo muitas vezes os jovens saindo de casa de qualquer maneira, vou me casar, meu pai e minha mãe não tem nada a ver com isso. Não, jovem. Isso não é uma atitude de um jovem, uma jovem de Deus. Um jovem de Deus, uma jovem de Deus não age dessa maneira. Não é assim. O casamento ele precisa ter a bênção do pai e da mãe. Precisa ter que os dois, né, o casal, né, pai e mãe,
estejam felizes com isso. É claro que há alguns casos específicos, o pai e a mãe vai dizer, olha, eu não sou a favor do seu casamento, mas eu te dou a bênção. Por quê? Porque muitas vezes o pai percebe que aquele homem não é para sua filha ou aquela filha não é para aquele rapaz. Por quê? Porque são circunstâncias e circunstâncias. Então é muito importante. O casamento, na verdade, é a segunda maior decisão que vamos tomar na vida. O primeiro é a questão de aceitar a Cristo como Salvador. A segunda decisão mais importante da nossa vida é com quem eu vou me casar. Com quem eu me casarei? Né? Não sei se é o teu caso, se você tem esse sonho de se casar ou não. E, inclusive, pelas questões da igreja, geralmente os pastores, né, falta um pouco obrigar os jovens a se casarem. Né? Não, você tem que casar, tem que casar, tem que casar. Não, você não tem que casar. Você não tem que casar. Desde que, claro, você não cometa o pecado de fornicação. Aquilo que eu falei lá no início. Se você é uma jovem que não sente, consegue viver tranquilamente sem tocar em homem, e você, homem, vive tranquilamente sem ter que tocar numa mulher, não há problema nenhum em você ficar solteira. Em você ficar solteiro. Muito pelo contrário, a Bíblia orienta que continue solteiro. Eu tenho uma amiga que ela tem mais de 50 anos e eu nunca vi ela nem mesmo com namorado. Nunca soube de um namorado dela. Ela gosta de já gostou de um amigo meu e tudo, mas não deu em nada e ficou nisso mesmo. Então, tem algum problema nisso? Não tem problema nenhum. Não é pecado você não se casar. Não é pecado. Então, até porque o casamento, ele não é uma lei. O Senhor instituiu o casamento, é verdade, mas não é uma lei. Porque se fosse lei, Jesus precisava se casar e Jesus não se casou. Por quê? Porque não é uma lei. Então, observe que você não é obrigado a se casar. Você casa se você quiser. É você quem escolhe com quem você vai se casar. Agora, uma vez que você se casou, você precisa levar esse negócio a sério, porque esse negócio é muito sério. Existem muitas questões complexas no casamento. Não pense você que você, inclusive os rapazes, né? Pensar, eu vou me casar e vou ter intimidade com a minha esposa todo dia. Não, você não vai ter intimidade com a sua esposa todo dia. Por quê? Porque não é todo dia que ela está disposta. A mulher não é igual ao homem, que o homem ligou lá, está aceso. A mulher não. A mulher precisa de outras questões para sentir o desejo sexual. Então, são situações, são circunstâncias e nós precisamos compreender que o casamento é uma bênção do Senhor. É a segunda maior decisão que vamos tomar na vida. Então nós precisamos ter muito cuidado com quem nós vamos nos casar. E mais uma vez, não acredite nesse negócio de profecia. Olha, Deus falou que você tem que casar com aquele ou com aquela. Ah, mas que Deus levantou um profeta lá e disse que eu tenho que me casar. Não é assim. Deus não escolhe casamento para ninguém. Não escolhe. Lembra o que ele fez com Adão e Eva? Deus criou o homem, né? Depois criou a Eva. E o que aconteceu? Quando houve aquele pecado de ambos, o que o Senhor perguntou para Adão? Adão, você comeu do fruto que eu falei para você não comer? O que Adão respondeu? A mulher que tu me deste. Ou seja, lançou em rosto. No rosto do Senhor, olha, foi tu que me deu essa mulher aí, ó. Foi ela, a culpa é dela. Ou seja, a culpa é sua. Foi tu que me deu, não te pedi nada. Então, o Senhor, é claro que nesse contexto, o Senhor precisava fazer um casal. Então, ele fez. Então, claro, precisou de dar um para o outro. Isso aí não tem para onde correr. Agora, você não. Você tem o direito de escolha. O Senhor não vai escolher uma pessoa para você. O máximo que Deus vai fazer é aprovar. Você escolhe uma pessoa e Deus pode até aprovar. Olha, tô nesse negócio aí, gostei desse negócio aí, gostei do propósito. O máximo. Mas ele escolher, de maneira nenhuma. Não caia nesse negócio de profetada. O poder do diálogo. Quantos grandes problemas poderiam ser evitados se bons diálogos fossem realizados? Tanto na história geral, passando pela história bíblica e indo até as nossas experiências atuais, o diálogo tem sido uma constante na busca por entendimentos e dissolução de conflitos. Dialogar, prosear, conversar. Bom, as meninas, mais uma vez, são melhores do que nós nessa arte de conversar, né? São mais detalhistas, aquela coisa toda. E geralmente elas são mais abertas a diálogo do que nós. Mas o diálogo, ele evita muitos e muitos problemas, mal entendidos. Quantas vezes pessoas, né,
estão se casando porque não houve diálogo, ou melhor, estão perdendo seu casamento porque não há diálogo, não há uma conversa. Olha, senta aqui, vamos acertar esse negócio. É sempre discussão, brigas, né? Deus não está nesse negócio. Deus odeia esse negócio. Então, o que devemos fazer? Olha, eu não gostei que você fez isso, eu não gostei que você fez aquilo. E é importante para você, jovem, menina, entender uma coisa. Isso aqui é crucial, isso aqui é triste. Mas o homem, geralmente ele não responde de uma forma prática quando você pede uma coisa. Por exemplo, se o chuveiro queimou e você disser para ele assim, amor, conserta o chuveiro, a probabilidade dele de consertar é pequena, é muito pequena. Ou aquela clássica, né? Vou dar um exemplo mais clássico. Ah, você não me ajuda, você não nem lavou a louça hoje para mim, lava a louça para mim. O homem não vai lavar a louça se você falar com ele assim. Por quê? Porque o homem, de modo geral, ele entende necessidade e não ordem. O que isso quer dizer na prática? Se você falar para ele lavar a louça, você está dando uma ordem. Ele entende que você está dando uma ordem para ele. E o homem não aceita muito essa questão de uma ordem vindo de uma mulher para ele fazer o serviço dela. Porque na lava-louça é um serviço de quem? Sejamos razoáveis. É da mulher, não é isso? Vou te dar até um exemplo aqui bem prático. Por exemplo, a mulher quer que o homem ajude ele a fazer as coisas de casa, não é assim? Mas a mulher ajuda ele a fazer as coisas dele? Não. A mulher vira o concreto? Não. Capim no quintal? Também não. Corta a árvore? Também não. Então, o que a mulher quer, na verdade, é um homem para ajudar ela nos afazeres de casa, mas o trabalho é dela. Lembra lá de Provérbios 16? Que a Bíblia fala o quê? Que a mulher sábia edifica a sua casa. Alguns engraçadinhos falam assim, mas a mulher não edifica a casa sozinha, mas a Bíblia fala que é sozinha. A Bíblia não diz o homem, a Bíblia fala o quê? A mulher. A mulher edifica a sua casa. Veja, olha. Eu acho que eu errei. Provérbios 14, número 1. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as próprias mãos a derruba. Onde é que tem um homem aqui? Não tem homem aqui só fala da mulher. Então, tem alguns engraçadinhos que falam assim, mas a mulher não edifica a sua casa sozinha, edifica sim. É a mulher quem edifica, nesse sentido é a mulher. Geralmente, se a mulher for bem equilibrada, o casamento também será equilibrado. Mas se a mulher for desequilibrada, só misericórdia. Só Jesus. Se a mulher acordar daquele jeito, misericórdia. Cada um corre para um lado. Por quê? Porque é ela que detém o poder ali. Mas voltando aqui ao fio da meada, o que acontece? Se você der uma ordem para ele lavar a louça, ele não vai lavar. Mas se você for uma pessoa sábia, a mulher que edifica a sua casa, eu acredito que você será, eu digo assim porque você ainda não se casou, né? Você vai chegar, vai atrasar o jantar. Aí ele vai falar, ué, por que atrasou o jantar? Ou o almoço, né? Dependendo, se for um dia que ele está em casa. Aí você responde, com todo o amor que tiver no seu coração, meu amor, me perdoa. É porque hoje, quando eu cheguei da rua, eu ainda precisei lavar a louça, então isso fez com que demorasse. Olha o que você falou para ele. Observe bem da forma com que você falou. Então, o homem viu aqui agora uma necessidade. Ela precisou lavar a louça. Se eu tivesse lavado, de repente o almoço sairia mais cedo, o jantar sairia mais cedo. Então, o homem ele entende assim. Então, se da próxima vez vai acontecer uma, duas vezes, na terceira ele já vai começar a pensar e já vai, provavelmente, as chances de você convencê-lo de lavar a louça para você já é muito maior do que você der uma ordem direta. O homem geralmente não aceita uma ordem direta assim. E isso não é machismo, tá? Isso é direto, é do homem. Isso é do homem. E uma outra coisa que é importante saber do casamento é a anatomia, as questões de homem e mulher são completamente diferentes. O homem não faz porque ele quer fazer, ele faz porque é a essência dele. Da mesma forma que você tem, por exemplo, uma dificuldade de fazer algo, o homem também tem. Nós temos questões diferentes. Por exemplo, o homem tem talvez uma dificuldade de lavar uma louça, por exemplo, que é um serviço de mulher. Agora, você vai ter uma certa dificuldade, por exemplo, de mexer no carro dele. Por quê? Porque é uma coisa de homem. Então, pode um virar e fazer do outro? Pode, mas geralmente é assim. O homem faz coisa de homem e a mulher faz coisa de mulher. E é por isso que eles se atraem.
Se uma mulher, por exemplo, estiver namorando um homem e o homem faz o quê? Muitas coisas de mulher, ela vai perder a admiração. Por quê? Ah, o meu marido ele faz muita coisa de mulher, ele faz tudo por mim. A mulher começa até a se sentir o quê? Incomodada. Por quê? Porque aquilo é um trabalho dela e não é só pelo trabalho dela. Ela começa a ver o quê? Eu acho que eu casei com uma mulher. Ela, em vez de ver o homem como um homem, vai ver o homem como uma mulher. Então vai perdendo a atração, vai perdendo a conexão, vai perdendo a admiração. Então é importante, jovem, que você compreenda esse negócio quando você se casar. Quando você fala para o seu esposo lavar uma louça, por exemplo, é como se você estivesse falando para ele se tornar uma mulher. Na cabeça do homem é assim que funciona. Aí você vai falar, mas não é isso que eu estou dizendo. Mas é assim que o homem entende. Isso está intrínseco nele. Ele não vai entender de uma forma diferente. E é por isso que o casamento é tão complexo, né? Deus era com Davi. Davi e as armadilhas de Saul. Duas promessas de casamento, duas armadilhas, duas vitórias impressionantes. Com Merabe, o desafio foi uma série de detalhes, ou melhor, de batalhas contra os filisteus, na esperança de que em uma delas o jovem tombasse já com Mical. Saul pediu algo inusitado e muito perigoso, a morte de 100 filisteus. A armadilha. Muitas vezes nós vivemos questões assim. Às vezes a pessoa parece estar querendo te ajudar, na verdade está te prejudicando. E como eu já falei, o casamento ele é muito complexo. E às vezes, talvez o sogro, né, para dificultar a questão do homem se casar com a sua filha, ele pode criar algumas armadilhas para esse moço. E vai fazer o quê? Nesse caso de Saul, o Saul queria porque queria matar Davi. Então ele arrumava algumas questões, né, para que nas batalhas ele perdesse a vida. E chegou até o ponto de pedir, olha, a morte de 100 filisteus. Aqui nós vemos uma questão de guerra. É claro que isso não vai acontecer hoje, né? Não vai acontecer hoje, fica tranquilo. Mas nessa dinâmica, o que eu quero dizer é que muitas vezes existem essas questões de armadilhas, de pessoas pedirem aquilo que vai te prejudicar, vai levar você para o buraco, aqui diretamente para o homem, né? Então é muito perigoso que você observe bem o que estão pedindo para você fazer, porque pode ser algo que não vem da parte do Senhor, você precisa ter discernimento desse negócio. Quando Deus é conosco, para que possamos nos deleitar dessa presença, precisamos, a partir de nossa salvação em Cristo, meditar, obedecer a palavra do Senhor, ser fortes e corajosos e buscarmos sempre a direção divina em nossas vidas. Direção. Quantas vezes os jovens hoje estão casando sem uma direção? E a direção aqui não é perguntar para Deus se Deus está naquele negócio, não é isso. É fazer as coisas de uma forma afoita. Não para orar, para ver se Deus vai dar um parecer, ou buscar ao Senhor em oração, meditar na palavra. A primeira pessoa que ele vê, não, é com essa aí que eu vou me casar, é com esse aí que eu vou me casar. Ele é bonito, ela é bonita. Então, não é isso. Casamento não se baseia por aparência. Casamento é essência. Lá em Provérbios, no capítulo 30, vai nos dar uma questão aqui muito interessante para você, jovem que quer se casar. Provérbios 31. Não estou sabendo aqui, não lembro agora bem. Mas a Bíblia fala o quê? Aqui, ó. Provérbios 31, 30. Enganosa é a graça, e passageira a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Qual é a graça aqui? É a graça do Senhor? Não, a graça aqui é a beleza. Então a Bíblia fala o quê? Enganosa é a beleza, e passageira a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então não pense em você em casar com uma mulher linda, bela. Importante é que ela esteja no Senhor. É isso que é importante. É isso. Então, ela precisa ser uma mulher temente a Deus. Por quê? Porque se ela for uma mulher temente a Deus, ela será uma boa esposa. Por quê? Porque se ela teme a Deus, então ela respeita a palavra. Se ela respeita a palavra, a Bíblia diz o quê? Mulher, seja submissa ao seu marido. Então ela vai ser submissa a você, homem.
E a submissão aqui é uma questão importante de tratar também, que não é que ela vai fazer tudo o que você quer que ela faça, que ela vai ser algo do tipo uma escrava sua, ou coisa dessa natureza. Não é isso. A mulher, ela é submissa por si. Deus a criou submissa. Mas a mulher só consegue ser submissa ao homem que ela ama, que demonstra amor por ela. Então, se o homem demonstra amor, por isso que a Bíblia diz, ó, mulheres sejam submissas aos seus maridos. Maridos, ame as suas esposas. Olha como é que é invertido. Por quê? Porque quando uma mulher se sente amada pelo homem, ela automaticamente ela será submissa a ele. É automático. Então, veja que são questões que muitas vezes as pessoas falam, mas isso é machismo. Não é machismo, é Bíblia. Nós somos seres diferentes, tanto homem quanto mulher. Então, é diferente. Então, se o homem demonstra publicamente que ama uma mulher, a sua esposa, ela automaticamente ela será submissa. E o que é a submissão aqui? A submissão aqui tem muito mais a ver com respeito e estar debaixo de uma missão. Qual é a missão dela aqui? É ser temente ao Senhor e cuidar do seu marido e de seus filhos. Então isso é automático. Não é uma questão das pessoas falarem, não, mas isso é machismo, não é nada disso. Até porque muitas vezes as pessoas entram nessa discussão, que é uma discussão extremamente desnecessária. É desnecessário. Então é importante nós vermos sempre ter o quê? Uma direção divina em nossas vidas. Os nossos desafios. Entre os desafios contemporâneos, destacamos as questões sociopolíticas latentes na sociedade, os relacionamentos, seja familiares ou seja em outras esferas da sociedade, as questões ligadas à sexualidade, os desconfortos de ordem psicológica e psíquica, entre tantos outros. Então, aqui estão alguns dos desafios. Aqui, para nós, é mais uma questão de como você é uma pessoa casada na sociedade. Você demonstra que é casado ou você é casado e dá uma de solteirão? Como é? Ou você é casado e dá uma de solteirona? E o que é isso na prática? Por exemplo, existem situações aqui, por exemplo, que às vezes o jovem e a jovem tem um ministério de ministração da palavra, por exemplo. Então vai ser normal um ir para uma igreja pregar e outro ir para outra igreja pregar também. Isso é natural, acontece, é natural, é normal. Mas a questão é, quando passa desse negócio, é o quê? Talvez a esposa vai pregar ou vai para a igreja e o bonito vai fazer o quê? Vai para um baile, vai curtir a rua, vai fazer... peraí, você está dando uma de solteirão. Porque você, uma vez que você se casou, como já dizia a minha avó, né? Onde vai a corda, vai a caçamba. Então, se a sua esposa foi para a igreja, ainda que você não queira ir, você precisa estar do lado dela. As pessoas precisam ver que você é o quê? Casado, que ela é casada, que ela tem alguém por ela, para ela não se sentir sozinha também. Isso aqui também é muito importante, a questão do companheirismo. A mulher, principalmente, o homem, ele consegue ter um pouco mais de individual, ser mais individual nesse sentido. Mas a mulher, ela tem necessidade de sentir companheirismo. O que é companheirismo nesse sentido? Ela vai para um lugar e o marido está sempre com ela, ou seja, ela se sente segura. Se alguém quiser fazer alguma coisa aqui, vai ter que se ver com o meu marido. Eu tenho uma pessoa por mim, o meu marido está aqui por mim. Então isso é extremamente importante. Então esse relacionamento também familiares, né? Como é que vocês estão na família? A família sabe que vocês estão namorando, por exemplo? Ou vocês namoram escondido? Olha que situação. Na questão prática do casamento. Vocês vão quando tem uma reunião familiar, um acompanha o outro na família do outro ou cada um vai por si? Como é que é? Claro que existe uma questão aqui importante. Dia das Mães, por exemplo, se, para a graça de Deus, ambos têm as suas mães, então é claro, o homem vai almoçar na casa da mãe dele e a mulher na casa da mãe dela. É natural isso é normal. Podem também inverter, por exemplo, olha, vamos nós, né, o casal, vai para uma das mães almoçar e à noite vai jantar. Também pode. Então, essas questões de Dia das Mães, por exemplo, e talvez Dia dos Pais, é possível de se fazer cada um ir para um lado. É natural que cada um tenha um pai diferente, é claro. Agora, em reunião de família normal, os dois vão juntos? Ou só vai um e o outro não vai? Como é que é isso? Então,
como é o tipo de relacionamento com a família. Então isso é muito importante, né? As questões ligadas à sexualidade. A sexualidade para o casamento cristão é um pouco mais complexo do que no mundo. Agora, existe uma questão muito importante aqui. Eu falei do casamento que tem dois pontos importantes, que é o respeito e o amor. São extremamente importantes. Agora, o sexo é onde firma o tripé, onde fixa realmente a relação. Por quê? Porque se num casamento, eu digo de jovens, principalmente de pessoas que têm a sexualidade ativa, existem alguns casos que não vai ter a sexualidade ativa, então não cabe. Mas para o casamento, principalmente de jovens, ter amor e respeito é fundamental. Mas se não houver a intimidade no sexo, o casamento vai afundar. O sexo ele é extremamente importante na vida do casal. O casal precisa ter essa relação íntima. Inclusive, o cristão geralmente faz uma coisa errada, né? Até porque o adversário põe isso errado na cabeça dos crentes, né? Que é o quê? Quando você está namorando, você quer ter relação sexual com seu namorado ou com a sua namorada. Quando você está noivo também, mas quando você casa, não. E isso é pecado. Da mesma forma, olha como é que é curioso o negócio. Da mesma forma que é pecado um casal de jovens que não é casado praticar sexo, também é pecado um casal de jovem casado não praticar sexo. Olha como é que é a questão. Então veja que quando um casal não tem a prática sexual ativa, eles estão pecando. Agora existe uma questão aqui em aberto, que precisa ser falado e explicado para não haver distorções. Quando um homem ou uma mulher fala para eles assim, olha, essa semana eu não vou poder porque eu estou num propósito, então depois a gente tem o nosso momento íntimo. É uma coisa, foi avisado. Um ou outro tem um propósito específico, quer se consagrar mais ao Senhor, quer buscar mais a Deus, então é normal, é natural que aconteça. Algumas pessoas mais conservadoras, aquelas pessoas mais antigas, existe também faz uma outra prática também. Também faz uma outra prática, que é o quê? Por exemplo, um dia anterior à ceia, eles não praticam, não têm intimidade, em comum acordo. O sexo é sempre assim, em comum acordo. No casamento não pode haver um quer e o outro não quer. Existe, quando um não quer, precisa explicar, precisa ser prático, precisa ser sempre em comum acordo. E o sexo, muitas vezes, é uma das coisas que mais acabam com o casamento cristão. Por quê? Porque a mulher, ela se sente, por uma questão ou outra, por razões da vida, né, vai saber, né, que são muitas, que a mulher, como eu falei lá no início, não é igual ao homem. O homem ligou, tá pronto. A mulher não, a mulher precisa de outras coisas. O homem precisa saber tocar muito bem, precisa tocar nela, né, com carinho, precisa fazer outras coisas, ativar a imaginação dela, precisa de um monte de coisa. É prática assim, ó. Por exemplo, se você chegar na sua cozinha no fogão, o seu fogão é a gás, você ligou, acendeu. Isso é o homem. Acendeu ali, pum, tá aceso. O forno também tá aceso, na hora. E a mulher, como é que funciona? A mulher é como um fogão a lenha. Um fogão a lenha. Ele demora mais para pegar, você tem que assoprar, tem que colocar lenha. E tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas quando fica pronto o negócio, como é que fica? Qual é a comida melhor? Que é feita no fogão a gás ou no fogão a lenha? Quando você casar, você vai saber a resposta. Então veja que a mulher fica, em alguns casos, o casal fica meses sem ter relação sexual dentro de casa. Isso é perigoso, está abrindo nenhuma brecha, está abrindo uma porta inteira para o adversário trabalhar em cima. Porque se o homem não tem, principalmente o homem, né? A mulher ela consegue ficar mais tempo sem ter relação. Para o homem é mais complexo, é mais complicado. Então, se o homem não tem dentro de casa, se o adversário colocar um prato para ele na rua, vai ser muito fácil desse homem ser pego. Então, a mulher não está vigiando. Então, no casamento, a mulher precisa e o homem precisa também, um se dá ao outro. Eu vou trazer pelo menos aqui, um número aqui aproximado, pelo menos uma vez por semana. Mas ficar meses, em alguns casos, até anos sem ter relação íntima, esse casamento não anda. O casamento precisa ter intimidade. E também
essas questões ligadas à sexualidade, também tudo dentro do sexo precisa também estar em comum acordo. Não adianta o homem querer e a mulher não. Não adianta a mulher querer e o homem não. Ele precisa estar sempre em comum acordo. Pode, por exemplo, um não quer, mas está em acordo de fazer. Então, ok. Os desconfortos de ordem psicológica e psíquica. Aqui, o psicológico da pessoa, principalmente aqui, mais uma vez, a questão da mulher. A mulher tem algumas questões pelas quais deixa a mulher psicologicamente muito abalada. O homem precisa compreender este negócio também. A mulher não é como nós, né? O homem ele é mais prático, nós somos mais diretos, nós não somos muito sentimentais, vamos assim dizer. Não é qualquer coisa que abala o homem é mais firme, mais seguro. Faz disso o homem melhor do que a mulher? De maneira nenhuma. Até porque imagina que o homem é durão e a mulher também. Que casamento, que relacionamento ruim, né? Vai ficar uma coisa pesada. Então veja como é que Deus fez. Fez o homem racional para questões racionais. Então o homem ele tem aquelas questões racionais para poder equilibrar a mulher. Por outro lado, Deus fez a mulher emocional. Para quê? Para as questões emocionais, o homem não usar a razão e ficar na mesma vibe da mulher, né? Começar a equilibrar o negócio, equilibrar. Então, o homem vai tratar de coisas racionais e a mulher de coisas emocionais. Então, o casamento está equilibrado, porque o casamento não pode ser somente razão e nem somente emocional. Precisa ter ambos. Né? Não podemos agir, principalmente o homem não pode agir na emoção, em tudo ele age pela emoção. O que acontece? O casamento vai afundar. Porque eu vou te dar um exemplo do que é emoção. Por exemplo, a mulher viu algo bonito, um móvel bonito. Ela pode estar precisando ou não, não vem aqui o caso. E o valor é X. Só que eles não têm esse valor X. Mas ela está super emocionada, quer muito aquele armário, por exemplo, porque é um armário bonito que ela sempre sonhou para a vida dela. Então o que ela faz? Ela, na emoção, vai querer comprar. Aí o homem entra na emoção dela também, vamos comprar sim, depois a gente vê como é que fica. Aí faz uma dívida que depois eles não conseguem pagar e a coisa desanda. Por que desandou? Porque ambos foram emocionais. Então veja que ela vai agir com a emoção de querer comprar, mas aí o homem tem que entrar o quê? Com a razão. Não, agora não vai dar não, porque esse valor aí não vai dar para cobrir não. De repente pode acontecer uma emergência, agora não dá. Vai ter que esperar um pouquinho mais. Então isso é equilibra. Então não é que o homem é melhor do que a mulher. São questões diferentes, são papéis diferentes. Então é importante que tanto um quanto o outro saibam um ao outro respeitar o espaço. Conclusão: diante dos acertos de Davi, aprendemos o valor da humildade, a preciosidade do amor no casamento, o quão importante é a presença do Senhor em nossas vidas e a não temer os desafios, pois não estamos sozinhos. Não temos desafios acontecerão, sempre acontecerão. Então é importante que no casamento haja cumplicidade, haja ali um comum acordo de ambas as partes, todo mundo conversando. Uma outra questão também sobre filhos. Filhos também tem uma questão muito importante, que não se fala muito na igreja, infelizmente, mas eu vou trazer aqui, apesar de você não ser uma pessoa casada ainda, mas quando você se casar, você certamente se lembrará. Quando você tem um filho, que já tem os seus 7, 8 anos, já entende algumas coisas, e aqui serve para os dois, tá? Eu vou pegar aqui mais a ideia da mãe, né? A mãe foi lá e corrigiu o filho porque o filho fez algo. A mãe foi lá e corrigiu, botando de castigo, por exemplo, ou deu umas varadas nele. O pai chegou e viu que a mulher tomou uma atitude errada, que não precisava daquilo, não precisava castigar o menino ou a menina e não precisava bater no menino ou na menina. O que é errado que esse pai faz? Corrigir a mãe na frente do filho. Você está errado, você não precisava fazer isso. Não faça isso. Isso também serve ao contrário, tá? Isso aqui é para ambos. Quando um toma uma atitude errada na criação dos filhos, o que acontece? Quando ambos forem para o quarto, aí eles vão conversar ali à parte. Olha, você colocou o menino de castigo por conta disso, você não precisava castigá-lo assim. O menino fez uma arte, mas não precisava disso, você foi muito severa, isso pode trazer um problema para ele depois. Se ele fizesse algo pior do que ele fez, eu concordaria de você, talvez,
dá umas varadas, bota ele de castigo, mas nesse sentido aqui não, você errou na dose, é uma coisa. Aqui é uma questão do respeito. Da mesma forma ele, de repente o homem geralmente é mais enérgico, né? Foi lá e colocou o menino de castigo e ainda deu uma surra no menino. Ou na menina, né? Que as meninas também de hoje, só misericórdia. Aí a mãe faz o quê? Chega no quarto, olha, você excedeu. Você foi, bateu no menino, bateu na menina, deu o castigo, não precisava disso tudo, era só conversar, é a história lá do diálogo, lembra? Era só conversar e depois a gente ia ver como é que ficasse, como é que iria ficar, se caso ele fizesse de novo, aí sim, mas você errou, então tem que ser sempre à parte, nunca na frente de filho, nunca corrija o seu cônjuge na frente dos filhos, por quê? Porque isso tira a sua autoridade diante dos seus filhos, ou tira a atitude, a moral, né, do outro. Então jamais corrija seus filhos na frente deles, corrija a parte, né? Os filhos não, né, o cônjuge, melhor dizendo, o cônjuge. Então sempre a parte, para que quando o filho percebe isso, e o filho percebe, os filhos percebem também, começam a colocar um contra o outro. Então é perigoso. Então, filho fez algo, fez uma traquinagem, a filha fez uma traquinagem, cometeu um erro que excedeu no castigo ou nas varadas, corrija o seu cônjuge dentro do quarto. Hora da revisão. Número 1. Quando lhe foi apresentada a possibilidade de casamento com a filha do rei, mostrou humildade, deixando claro que não era digno de tal honra, o que muitos veriam como uma oportunidade de ascensão social e econômica, o homem, segundo o coração de Deus, repudiava. Número 2. Certa vez o rei enviou à casa de Davi soldados para assassiná-lo. Mical, movida por amor e fidelidade ao seu marido, ajudou-o a escapar. Número 3. A falta de diálogo. Deixa eu aqui comentar até rápido aqui, só para dar mais uma pincelada. Veja que aqui nesse caso, Mical salvou Davi das mãos do pai de Mical. Ou seja, é a questão da honra. Quem é que você está do lado de quem? Do seu noivo, né? Ou do seu marido, ou do seu pai ou da sua mãe, quando o seu pai e sua mãe estiverem errados. Então isso aqui traz aqui só para endossar aquilo que eu já havia falado. Número 3. A falta de diálogo teve como consequência principal um crescente desprezo e a uma mútua intolerância que marcou a vida dos dois, levando-o a um casamento infeliz e repleto de amarguras. Número 4. Diante da possibilidade do casamento com Merabe, o desafio foi uma série de batalhas contra os filisteus, na esperança de que em uma delas o jovem fosse morto. Já com Mical, foi solicitado por Saul a morte e a circuncisão de 100 filisteus, pois em tal pedido o rei acreditava que Davi seria abatido. Número 5. As questões sociopolíticas latentes na sociedade, os relacionamentos sejam familiares ou em outras esferas da sociedade, as questões ligadas à sexualidade, os desconfortos de ordem psicológica e psíquica, entre tantos outros. Então, que você case no Senhor, que você tenha realmente um casamento real e um casamento leal, que você realmente tenha aí um casamento de aliança com o seu esposo, com a sua esposa, que verdadeiramente seja um casamento para a honra e glória do nome do Senhor. Que você, mais uma vez, lembre-se, não se guie por profetadas por aí, de profeta, mas é um profeta de Deus, é uma profeta de Deus, disse que eu tenho que me casar com ele, eu tenho que me casar com ela. Deus não está nesse negócio, Deus não escolhe pessoas para casar. Somos nós quem escolhemos com quem casaremos, até porque naquele grande dia, ou no dia a dia, melhor dizendo, no dia a dia, quem vai conviver é você. É você que vai viver com aquela pessoa, então é você quem tem que escolher. Então que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e que você tenha um casamento feliz. E que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida cada dia mais e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Se você gostou da aula de hoje, você deixa um like, compartilha esse vídeo com aquela pessoa que, assim como você, ama a Escola Bíblica Dominical. E se você não gostou, também, por favor, deixe seu dislike também. É tão importante quanto o seu like. Tchau!